Galera da segunda série, turmas 2A, 2B e 2C, que o professor Feliciano gravando mais um vídeo de física para vocês, correto, moçada? E nesse vídeo a gente vai dando continuidade com o nosso estudo sobre ondas, né, que a gente iniciou na aula passada. A gente tinha uma atividades aqui para a gente fazer, né, da página 200. A atividade 6 fala o seguinte, olha. A figura abaixo mostra uma onda se propagando para a direita ao longo de uma corda, certo? No instante mostrado na figura, a velocidade do ponto P é bem representada por uma das alternativas abaixo. Indique qual é a resposta correta. Aí o que acontece? Olha, a onda está passando aqui para a direita e o ponto P está bem aqui. Olha. Nesse momento aqui ele acabou de passar uma crista, né? Então o que vai estar acontecendo com ele? Tá vindo, tá se aproximando dele agora aqui a parte do vale. Então ele tá o que? Ele tá descendo, né? Então a velocidade dele tá para onde? Tá para baixo, que é exatamente a letra E aqui nessa seta aqui, certo? Ela não tá para cima, nem para direita, nem para inclinada assim. Ela tá para baixo por quê? Porque acabou de passar uma crista. Então o que vai vir agora é o que? É um vale, então ele está baixando, ele está descendo aqui, tá indo para a parte para baixo no caso, e é essa seta aqui que indica a velocidade dele. Vamos para a sétima questão, pessoal. Sabe-se que a frequência de uma onda, que a frequência da onda do problema anterior é de 2 Hz, certo? Então diz que a frequência é de 2 Hz. Então, quais são as afirmações seguintes que estão corretas? Letra A, o período da onda é 0,5. Bem, a gente já viu anteriormente o seguinte, na aula passada, né, pessoal? Que frequência é o inverso do período e vice-versa, né? O período é o inverso da frequência, 1 sobre a frequência. Se ele já disse que a frequência é 2, então o período é 1 sobre 2. E 1 sobre 2 é meio, é 0,5. Então 0,5 o quê? Segundos. Certo? Então está correta a letra A. 0,5 é 0,5. A amplitude da onda é igual a 5 centímetros? Está aqui, ó. A amplitude é essa distância que vai do ponto de equilíbrio até o vale ou até a crista, né? E aqui já deu aqui, ó, a distância, 5 centímetros. Então a resposta também está correta essa letra B. Letra C. O comprimento de onda dessa onda vale 60 centímetros? Olha, mostra aqui que dá entre dois nós aqui, né? Então 30 centímetros, né? Aí o que acontece? Então que daqui para cá também vai ter 30. Olha só. Essa distância entre esse ponto aqui que ele está na primeira vez, né? Passa a primeira vez. E essa segunda vez aqui, ó, é exatamente o comprimento da onda, certo? Porque ele passou por 2 vezes pelo ponto de equilíbrio. Ele foi estar subindo, desceu e passou de novo. Quando ele passa aqui de novo, ele completou um ciclo, uma onda completa. Então 30 daqui com mais 30 para cá, exatamente 60 centímetros. Então o comprimento de onda é realmente 60 centímetros. Está correta também essa afirmação. Letra D. A velocidade de propagação da onda é de 120 centímetros por segundo? Vamos ver, né? A gente já viu na aula passada que velocidade é o V em lambda ferida, né? V lambda F. Então, o que vai ser a velocidade? O lambda, que é o comprimento, que a gente já viu lá, que é 60 centímetros, vezes a frequência que ele falou para nós que é 2. E 60 vezes 2 dá exatamente 120. 120 o que nesse caso? Centímetros por segundo. Correto? Então está correta também essa afirmação, certo? Então o que é a resposta é que todas as afirmações estão corretas, falou, sabe? É ou não é um negócio divertido, certo? Então dando continuidade. Isso também caiu na nossa prova, certo? Questão desse tipo aqui na nossa prova, na avaliação parcial que eu passei para vocês. Do quarto bimestre já passei, né? Vocês estão vendo lá. Então essas duas questões aqui ajudam vocês a resolver, porque tem questões lá que são parecidas com isso aqui, falou? Vai precisar dessas fórmulas que a gente acabou de usar aí. Dando continuidade, moçada, a gente já vai ver aqui na frente o seguinte. Vamos aqui para frente falar agora sobre... Tem aqui, se for dando uma olhada, tu vai ver outras situações que tem bastante interessantes, né? Sobre refração da onda, né? Tu pode dar uma estudada isso por conta própria mesmo. Difração também, que é quando desvia de alguma coisa, de algum objeto, certo? A onda sonora principalmente acontece isso, certo? A difração é outro fenômeno da onda.
Outros fenômenos aí que tem mais aqui, a interferência, que é muito, cai muito no Enem, certo? Quando duas ondas estão se encontram, né? Se elas estão na mesma fase, se elas estão indo para a mesma direção aqui, elas se juntam e formam uma onda maior ainda, ou seja, é uma interferência construtiva. Agora, se elas estiverem em oposição de fase, certo? Depois elas seguem o caminho delas normais, certo? Quando elas se juntam, elas ficam maior e depois se separam quando elas estão na mesma fase. Agora, quando elas estão em fases diferentes, a maior acaba diminuindo, né? E desaparece a menor, certo? Então a maior como se ela engolisse a menor, né? Então essa interferência aqui é chamada de interferência destrutiva. Então quando elas estão em oposição de fase, a interferência é destrutiva, depois elas seguem, né, para os seus caminhos, só que na hora do encontro aqui a maior diminui e a menor desaparece, certo? Então essa aqui é a famosa interferência destrutiva, que também sempre cai em questões sobre isso no Enem, falou, moçada? Então, seguindo aí, já vai ver lá na frente agora a nossa parte final do assunto, que também caiu na nossa avaliação parcial, já algumas coisas sobre isso, que é exatamente o que a gente vai ver aqui na página 218, ondas sonoras, certo, pessoal? O que ele fala aqui? O que é o som, né? Os fenômenos sonoros estão relacionados com as oscilações dos objetos materiais, certo? Então, sempre que escutamos um som, há um objeto material que oscila, produzindo esse som. Por exemplo, quando uma pessoa fala, o som que ela emite é produzido pelas oscilações de suas pregas vocais, né? Quando batemos na pele de um tambor, em um pedaço de madeira ou de metal, esses objetos oscilam e emitem som, certo? Então, toda a gente ouve um som é porque tem alguma coisa que está vibrando, certo? As cordas de um piano ou de um violoncelo também emitem som quando estão oscilando. A palheta fixa da boquilha de um clarinete ou de um saxofone oscila e emite um som quando o músico sopra através dela, certo? Então, toda vez que a gente ouve som é porque está tendo uma oscilação de algum objeto, certo? Um objeto material. Olha aí, como a gente consegue escutar, né? Ele mostra aqui um esquema bacana. Nosso ouvido tem essas partes, né? O canal auditivo, a orelha. Também aqui nós temos a membrana timpânica, que é o tímpano, né? O martelo, bigorna, certo? Aí esse tímpano transfere esse som para o nosso nervo auditivo, que vai jogar isso para o nosso cérebro entender, né, o som, correto? Então é um processo bem interessante, que pode dar uma olhada aí com calma, como a gente consegue escutar, né? Infelizmente tem pessoas que têm problemas auditivos, né? Mas também a física ajuda eles com os aparelhos auditivos que existem aí. Certo? Bem, moçada, o que ele fala aqui? O som é uma onda longitudinal, ou seja, ele vai para frente e para trás, que se propaga em um meio material, pode ser sólido, líquido ou gasoso, né? Cuja frequência está compreendida aproximadamente entre 20 Hz e 20 mil Hz. Então, a gente só ouve sons que estão entre essa faixa, maiores que 20 Hz e menores que 20 mil Hz, certo? E é importante lembrar que o som precisa de um meio material, certo? O som só se propaga se tem um meio material. Por isso que no espaço não tem som, certo? Então, aqueles filmes em que, lá da Guerra das Estrelas, que aparecem as naves atirando e a gente consegue ouvir os tiros, isso também é pura ficção, porque na vida real, na realidade, não existe som no espaço, porque não há meio material no espaço, não tem ar. E se não tem ar, não tem como a onda sonora se propagar, correto? Tem que ter um meio material para se propagar. Falou? Infrassom e ultrassom, pessoal, aqui na página 220. Então, o que acontece? As ondas que são abaixo de 20 Hz, né, elas são infrassons, certo? E acima de 20 mil Hz, elas já são ultrassons, né? Então nós só podemos ouvir dentro desse campo auditivo aqui, que vai dos 20 Hz até os 20 mil Hz, certo? Dentro desse campo a gente consegue escutar. Acima disso
é o ultrassom, que a gente não consegue ouvir porque a frequência é muito grande. E abaixo disso é o infrassom, que a gente também não consegue ouvir porque a frequência é muito pequena, certo? Então uma formiga andando no chão, a gente não consegue ouvir os passos dela. E uma turbina de avião chega a ficar tão grande o som, às vezes, que a gente também não consegue ouvir. Então uma formiga é um infrassom, uma turbina de avião já é um ultrassom, no nosso campo auditivo. Aí tem animais que conseguem ouvir, certo? O elefante consegue ouvir abaixo do nosso campo de auditivo. O morcego, aliás, o cão e o gato, eles conseguem ouvir acima do nosso campo auditivo. E outros animais como o morcego e o golfinho também conseguem ouvir acima, certo? O morcego, por sinal, usa a audição dele para ele poder captar sons, certo? Ele dá gritos, ele emite sons, aí a onda viaja, bate em algum objeto e volta para ele. Ele consegue captar isso de longe, né? Por causa da frequência que ele consegue ouvir, uma frequência alta, e consegue saber onde que está o objeto, que ele não enxerga. Então ele vai seguindo por esse radar que ele tem, graças a esse capacidade que ele tem de ouvir esse ultrassom, certo? Então ele fala aqui, o morcego emite uma onda de ultrassom que ajuda, que após ser refletida por um inseto e voltar para ele, possibilita a localização desse inseto. Então ele se alimenta nisso, ele consegue enxergar graças a esse radar que ele tem, porque ele não tem visão. A mesma coisa acontece nos navios, né? O sonar é um dispositivo que usa ultrassons para localizar a posição de objetos e conhecer o relevo do fundo do mar, certo? Então nos navios tem o sonar que ajuda eles a saber onde estão os cardumes de peixe, por exemplo, para eles poderem saber onde é que eles vão precisar pescar. Então o sonar ele emite um som, o ultrassom bate em algum objeto, volta e aí se forma aquela informação, aquela imagem na tela do sonar, certo? Então também usa ultrassom, beleza, pessoal? Então é um negócio bastante interessante isso aí, vocês podem dar uma olhada. Velocidade do som, certo? O som é muito rápido, moçada. No espaço, no ar, no caso, no nosso ar, o som se propaga a uma velocidade de 340 metros por segundo, certo, pessoal? Se o ar estiver a 20 graus Celsius, a velocidade do som é de 340 metros por segundo. É bastante rápido o som. Então, existem veículos que são aqueles jatos ultrassônicos que conseguem viajar acima da velocidade do som, certo? Então é muito rápido um jato daquele, mas o som é muito rápido, certo? Depende do meio, ele tem uma velocidade, alguns meios ele é mais lento, outros meios ele é mais rápido. No ferro, por exemplo, ele se propaga a 5.100 metros por segundo. Então, quando tu toca, bate uma parte de ferro, a propagação do som é grande, certo? Propaga bastante rápido. Intensidade do som, certo? Quando o rádio está ligado com seu volume máximo, dizemos que o som emitido por ele é de alta intensidade. Por outro lado, o tic-tac de um relógio é um som de baixa intensidade. Então, o que quer dizer a intensidade? A intensidade de um som é tanto maior quanto maior for a amplitude da onda sonora, certo? Então, quando a onda tem uma amplitude grande, ela tem uma grande intensidade. Quando ela tem uma amplitude pequena, ela tem uma pequena intensidade, certo? Então, quando tu aumenta o volume do som, você não está aumentando a altura, está aumentando o nível da intensidade, né? A intensidade foi estudada por um senhor chamado Graham Bell, né? Foi até o inventor do telefone, e ela é dada em decibéis, em homenagem a ele. Ele diz que dessa forma, a variação de energia dividida pela área vezes a variação de tempo vai nos fornecer a intensidade da onda, a intensidade da onda sonora, certo? E aí chega um cálculo usando algoritmos, certo? Onde se cria os decibéis. O nosso ouvido tem um limite, né, para suportar os decibéis, certo? Então o que acontece aqui numa tabela, o máximo que a gente pode ouvir com segurança é 85 decibéis. Ele mostra aqui algumas coisas. Um rádio, por exemplo, tem 40 decibéis, uma conversa tem 60 decibéis, certo? O ônibus e os carros passando na rua costumam ter 70 decibéis. Um cara trabalhando com uma furadeira, né, são 90 decibéis. Um show de rock chega a 110 decibéis. As turbinas do avião chegam a 130 decibéis. E o grito, né, de uma baleia, né, aquela grito, chega a 188 decibéis.
Então, a gente não pode suportar durante muito tempo barulhos muito grandes, certo? Porque senão pode causar danos ao nosso ouvido, certo? Então, é bom não se expor a barulhos muito grandes durante muito tempo, porque quanto maior o tempo de exposição, maior a intensidade, né? E tu pode ter problemas no teu ouvido. Então, por isso que não é muito bom se expor a som muito alto durante muito tempo. A altura do som, pessoal. A altura já está ligada ao seguinte, com a frequência, certo? A frequência de um som caracteriza sua percepção como grave ou agudo, certo? Então, se a frequência é pequena, o som é grave. Se a frequência é grande, o som é agudo. Um som de pequena frequência é grave, ou seja, baixo, né? Ele tem uma altura baixa. Já um som de grande frequência é agudo, é alto, certo? Então, normalmente os homens têm uma voz grave, falam com uma frequência pequena, e as mulheres têm uma frequência maior, então é um som agudo. Não sempre, né? Existem algumas mulheres que falam com uma voz grave, e os homens também falam com voz aguda, certo? Num piano, por exemplo, né, as notas que são localizadas nas cordas da esquerda, elas têm frequência maior do que as da direita, certo? Desculpa, frequência menor do que as da direita. Por quê? Porque elas são mais compridas. Então, quanto maior é o comprimento da corda, menor é a frequência, né? E quanto menor o comprimento da corda, maior é a frequência. Caiu uma questão no Enem sobre esse ano, e sobre uns instrumentos que são usados para fazer som, né? Quando o vento bate neles, aí os que são mais compridos têm menor frequência e os que são mais curtos têm maior frequência. A mesma coisa vale para as cordas do piano. As que estão do lado esquerdo as cordas são maiores, então a frequência é menor. Então tu tem às vezes uma mesma nota, só que uma nota grave, e do outro lado tem a mesma nota, só que aguda, certo? Tem uma frequência maior. Falou, moçada? Então isso aí é interessante. Quem for estudar, quem quiser se especializar na área da música, vai estudar bastante sobre isso aí também. Falou, muito interessante. Aqui ele mostra, né, o piano, do lado esquerdo as cordas são mais compridas, a frequência é menor. Aqui do lado direito as cordas são mais curtas, a frequência é maior. Som grave na frequência maior, som graves no comprimento maior, que a frequência é menor, e som agudo no comprimento menor, que a frequência é maior. Falou, moçada? Timbre. O timbre está ligado com o tipo do som, certo? Nossa orelha é capaz de distinguir dois sons da mesma frequência e mesma intensidade, desde que as formas das ondas sonoras correspondentes a eles sejam diferentes. Dizemos que os dois sons têm timbres diferentes. Então, por exemplo, pode estar tocando a mesma música, só que se for um piano, tu consegue distinguir que é um piano. Se for um diapasão, tu vai conseguir. Se for uma flauta, tu vai conseguir saber que é um violino também. Porque cada um deles tem um formato de onda diferente, ou seja, tem um timbre diferente. Vamos lá. A voz de uma pessoa, cada pessoa tem seu próprio timbre de voz, então dá para te saber quando é a voz de uma pessoa e quando é de outra. Falou? Então a gente vai passando por aqui hoje, moçada. Continuem dando uma lida aí depois. Vocês podem dar mais uma lida aí também sobre o efeito Doppler, que está na página 227. E a gente vai praticamente encerrando por aqui já, moçada. Fiquem com Deus, só Jesus é o Senhor. Não esqueça de estar dando uma resolução aí na nossa avaliação parcial e mandar para mim. Qualquer dúvida, mandem mensagens no PV. Não esqueça de dar um like se tu gostar. Fique com Deus e até a próxima. Valeu, moçada.